me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga isso a Ele, declare. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está bem? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava dando uma olhada dali. Oi, Felipe, tudo bem? Hoje vai dar tudo certo. A Marcela e o Murilo estão ali atrás, ó. Vai dar boa. Vai dar boa, Pia? Vai, né? Glória a Deus. Natan, Ju, aleluia. Tem a Ali que andou de trem, tá aí hoje, Ali. Ah, Alessandra. Parabéns para a Ali. Ontem foi aniversário da Ali, né, Ali? Ah, Alessandra, Deus te abençoe. Muita bênção sobre você, amém? Queridos, Hebreus capítulo 12, verso 14. Deixa eu ver se é isso, né? Brincadeira. 10. Brincadeira não, errei. 10. Eu vi, eu falei, ué, mas não é aqui. 10:36. Hebreus 10:36. Agora vai. Vamos lá? Hebreus 10:36 fala assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para quê? Para a conservação da alma. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, convictos da Tua vontade, do Teu poder e da Tua presença neste lugar. Que nessa noite o Senhor possa revelar o nosso coração. Que nessa noite o Senhor possa, como uma espada de dois gumes, que é o que diz a sua palavra, discernir, Senhor, separar alma e espírito e discernir toda a intenção do coração, nos fazendo ver a tua vontade, nos fazendo enxergar o seu amor, nos fazendo enxergar o seu propósito de maneira clara e absoluta. Pai, eu peço que o teu Espírito nos conduza neste tempo. Quero te pedir que o teu Espírito, Senhor, esteja guardando o nosso coração, guardando a terra do nosso coração, que nenhuma ave de rapina, nenhuma ave, Senhor, venha roubar a boa semente, nenhum espírito das trevas, nenhuma tentativa do diabo, nem, Senhor, o engano, nem a religiosidade possa roubar a boa semente, mas que ela venha, que ela caia em terra boa, e ela dê o fruto pelo qual o Senhor nos deu para transmitir nessa noite. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquilo que é da sua vontade para este tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, hoje nós vamos falar de fé. Quem gosta de fé aí, amém? Amém. Glória a Deus. E nada melhor do que falar de fé, do que falar do livro de Hebreus.
O livro de Hebreus, ele tem a carta de Hebreus, né, eu estava dando uma estudada, para você ter uma ideia, ele é chamado o quinto evangelho, eu não sabia disso, ele é chamado o quinto evangelho por muitos estudiosos. Por quê? Porque os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra, Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. Então fala de uma epístola que trata da singularidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Se nós pudéssemos resumir essa epístola numa única palavra, nós diríamos que ela é o melhor. Jesus é o melhor, melhor que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué, que Arão. Ele é o melhor sacerdote, que ofereceu o melhor sacrifício e firmou a melhor aliança. Jesus é o sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito. Para quê? Para aperfeiçoar homens imperfeitos. Depois de morrer por nós, ele foi exaltado nas alturas, na condição de sumo sacerdote. Ele está à destra de Deus e intercede por todos nós. Então esse é o Jesus que é apresentado a partir do livro de Hebreus. Então nós vamos falar sobre fé. Por quê? Porque o autor da carta aos Hebreus, ele começa a pregar, ele começa a escrever, e ele começa a falar sobre a velha aliança, ele começa a falar sobre a aliança feita a Moisés, aos profetas, todo o caminho, ele faz todo um caminho pela palavra de Deus, até chegar em Jesus, o sumo sacerdote, a obra redentora de Jesus na cruz. E a partir disso, ele começa a trazer nesse contexto, como a partir de agora, o povo hebreu deveria olhar para a fé, e olhar para a palavra de Deus. E a partir desse momento, ele começa de uma forma única, centralizar toda a fé do povo hebreu na pessoa de Jesus. Por quê? Porque, querido, eu e você só estamos aqui por causa da fé. Nós nos movemos por causa da fé. A fé faz você vir aqui domingo à noite. Você podia estar em casa, mas por causa da fé que um dia foi despertada pelo Espírito dentro do seu coração e fez com que você encontrasse a Cristo, é que você está aqui. A fé, esse firme fundamento, a fé que faz eu e você entendermos coisas. Eu estava brincando de manhã. A fé faz você acreditar num Deus que você nunca viu. A fé faz você acreditar num Espírito Santo que você nunca viu. A fé faz eu e você olharmos para esse livro que já é chamado a Bíblia e entendermos que essa aqui é a palavra de Deus. Por quê? Por causa da fé. A fé faz eu e você estarmos aqui. A fé faz eu e você acessarmos o céu. Olha que coisa louca. A fé faz você acreditar na eternidade. A fé faz você acreditar que quando você morrer, você vai para um céu que você nem conhece, que você só leu. A fé, ela é o firme fundamento que nos faz acessar a nossa verdadeira origem, que é a eternidade, que é o nosso Deus, porque a Bíblia fala que Ele é Espírito. Então eu e você começamos a nos conectar à eternidade a partir da fé. A fé mudou a nossa história. E agora o autor de Hebreus chega para esse povo e começa a falar para eles: olha, tudo que vocês estudaram, tudo que vocês leram, tudo que vocês ouviram, todo o caminho, todas as histórias dos profetas, Moisés, enfim, todos eles ali, Arão, Josué, todos, agora simplesmente tudo que foi revelado a partir deles se conclui na pessoa de Jesus Cristo. E a partir de agora, a nossa fé, a fé do povo hebreu precisava mudar de direção, entender que tudo que já havia sido profetizado e falado, se cumpriu a partir de Jesus e da sua ressurreição. E quando eu e você entendermos esse fundamento profundo, essa fé que nos move para crer, querido, a fé foi definida como uma mensagem das boas novas. O evangelho é assim. Por quê? Porque a partir da fé, eu e você acreditamos e temos esperança. Nenhum ser humano vive sem esperança. Nenhum ser humano vive sem expectativa. A pior coisa que tem é você olhar para a sua vida e não ver nela expectativa. E como você sai desse lugar? A partir da fé. A fé vai fazer você olhar e... Eu quero ler para você a definição de Hebreus, que fala sobre fé, no capítulo 11, versículo 1, ele fala bem assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aqui nós estamos falando de expectativa, a certeza daquilo que eu espero.
Cada um de nós que está aqui em algum momento ouviu a palavra de Deus, ou leu na palavra de Deus, ou até mesmo teve um apontamento profético, uma palavra de revelação, e porque você creu nela, você se moveu na direção dela. Ontem nós estávamos aqui no culto dos empreendedores, e o Ed estava aqui, o Ed da Pati. O Ed hoje ele é biomédico, tem uma clínica de estética, mas o Ed falou que ele não era cristão, ele nunca tinha entrado numa igreja, e uma pessoa apareceu na casa dele para fazer uma oração, e quando ele tinha 16 anos, uma pessoa falou assim: olha, eu vejo você com uma roupa branca, uma roupa de médico, e você vai abençoar muitas pessoas na área da saúde. E o Ed nem conhecia Jesus. Ele fala que depois de algum tempo, ele começou a ir para a igreja, aceitou o Senhor, com 23 anos, ele começou a fazer ali a sua faculdade, e hoje o Ed, a partir de uma palavra profética, uma confirmação da mesma palavra lá com 16 anos, que foi dado a ele numa célula que o Levi estava lá, foi bem legal ele imitar você aqui ontem. Aham, você perdeu. Perdeu, mas foi massa, ele fez igualzinho. E aí, o Ed falou que a partir de uma palavra do Levi, ele creu, e hoje o Ed é dono de uma clínica de estética, deixa um monte de pessoa bonita aí, inclusive se você quiser ficar bonito, depois fala com o Ed. Então o Ed está lá, por quê? Porque ele acreditou, ele colocou fé naquilo que um dia foi revelado a ele. Então, ou seja, a fé, ela é o firme fundamento que traz o quê? Das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que coisa louca que você acredita, você tem convicção de fatos que você nunca viu. Você tem convicção de fatos que você nem sabe quando vai ser e como vai ser. Então a fé, ela é a matéria-prima de qualquer cristão. A fé no Senhor Jesus Cristo é o que move eu e você. Convicção, essa palavra é forte. A Fernanda fez uma live quando a gente começou os 40 dias de jejum falando sobre isso. Nós não podemos nos mover sem convicção. Diga assim comigo: a fé sem convicção é religião. Simples. Uma fé sem convicção é só religiosidade. É só um lugar onde eu e você vamos para cumprir um rito. Ah, eu tenho que ir lá, porque afinal... Aí você, ainda mais quando você vai fazer um curso, aí você faz o curso lá, do coach. Aí você vai para a roda da vida. Aí chega lá na roda da vida, tem uma parte da pizza lá que está assim, espiritualidade. Meu pai do céu, eu estou cuidando de tudo menos da minha parte espiritual. Vou lá em alguma igreja, vou entrar numa igreja, porque eu preciso fechar a roda aí. Então vamos... Fé sem convicção, religião. Mas aí, querido, essa fé... ela é o firme fundamento, a convicção, como eu falei, ele continua assim, ó. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Olha que loucura. Pela fé, nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra. Ou seja, o universo foi criado a partir da palavra de Deus. Haja luz e houve luz. E aí nós começamos a ler como foi em Gênesis. A fé tem o poder de levar você a crer na existência de coisas a partir do nada. A fé tem o poder de fazer você crer em coisas a partir do nada. Por mais que esse nada às vezes seja você, né? Mas a gente crê. A gente crê. Então a fé, a partir disso Deus criou, presta atenção, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é muito loucura. O visível apareceu a partir da fé, a partir de uma palavra, do impossível, de algo que ainda não tinha sido de alguma forma criado. Então Deus, a partir desse versículo, Deus começa a trazer fundamento para mim e para a sua vida. Nós não podemos viver sem fé, porque a palavra de Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 6 de Hebreus 11 fala assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Presta atenção, existe uma recompensa para aqueles que creem. Existe uma herança para aqueles
que creem. A palavra de Deus fala que é necessário, se você vem na casa de Deus, se você diz acreditar nesse Jesus que deu a sua vida na cruz, é necessário que essa aproximação seja feita em fé, no quê? Que aquilo que Ele já conquistou para você, você vai viver. É necessário você crer que Ele existe uma porção, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, eu sei que o evangelho ele foi contaminado durante muitos anos no Brasil, assim, porque eu vim, tinha um hino lá no meu tempo da igreja, eu vim buscar a bênção poderosa, somente Deus tem poder para dar. O irmão já fala que está chegando na igreja para vir buscar uma bênção poderosa, e eu sei que tinha muita contaminação nisso, a gente está vindo só para buscar uma bênção poderosa, não, mas eu e você precisamos entender com maturidade, que aquele que crê em Deus vai ser galardoado. E essa era a proposta que o autor de Hebreus estava dizendo. Hebreus, prestem atenção, se vocês acreditarem que tudo que vocês ouviram da lei de Moisés e dos profetas é verdade, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, existe uma herança para vocês, existe uma porção para vocês, existe pela fé, vocês se aproximando de Deus, algo do Senhor para a sua vida. Então essa é a base do cristianismo, essa é a base da minha e da sua vida, crer que existe algo para nós. Só que, queridos, é interessante porque ele começa a falar de toda essa trajetória no livro de Hebreus, essa quinta epístola, podemos dizer assim, quinto evangelho. Ele vem falando sobre a trajetória do povo de Deus da fé. Daqui a pouco ele começa a falar sobre a fé propriamente dita, como nós vemos aqui. E aí esse Hebreus 11 começa a falar de exemplos. Aí aqui é aquele capítulo tão conhecido por todos, ele começa a dar exemplo, pela fé Abel, pela fé Enoque, e ele começa a falar de todos os heróis da fé. Então aqui ele começa a dizer que pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que, como eu e você, de uma vida cotidiana normal, vida simples, alcançaram a partir do momento que creram, e a partir disso começaram a se aparecer os heróis da fé em Hebreus 11, pessoas comuns que decidiram crer. Pessoas comuns que simplesmente decidiram colocar a sua vida diante de Deus e crer naquilo que Ele tinha falado. Como o Ed, como tantos aí que a gente viu ontem. Mas aí, querido, a partir do capítulo 12, é que as coisas começam a tornar um caldo no livro de Hebreus. E foi aqui que Deus começou a me revelar algumas coisas profundas que eu quero conversar com você. Presta atenção, não sei como que está aí na tua Bíblia, mas o tema em cima do capítulo 12 de Hebreus, o meu fala assim, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E nós vamos agora, tudo isso que eu falei agora foi pano de fundo, tá? Foi você ficar seguro na fé. Fé é o melhor caminho. Mas agora nós vamos conversar aqui, tá? Presta atenção. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. Quem que é nuvem de testemunha? Todos os heróis da fé do capítulo 11. Então ele trouxe um monte de exemplo de pessoas que creram, uma grande nuvem de testemunho. Tipo assim, fica firme. Quem aqui gosta de ouvir testemunho? É uma bênção. Edifica você ou não? Então o autor de Hebreus colocou um monte de testemunho para edificar e firmar a fé dos irmãos. Aí começa. De uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia. Aí aqui eu já comecei a ficar encucado. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando da centralidade do Evangelho e da história de Israel sobre Jesus, e agora o autor de Hebreus, depois de dar um exemplo dos irmãos, está aqui, empolgado na fé. O Abraão, e que mais se eu falar de Gideão, de Balaque, de Débora, e aqueles que viveram como errantes pelo mundo, homens do qual o mundo não é digno, e daqui a pouco ele vem assim, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que o pecado assedia? Nós vamos conversar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a centralidade do livro, em troca olha isso aqui, aí aqui começa a revelação, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é uma palavra difícil, não fazendo caso, dá um sinônimo, da vergonha, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Querido, aqui está o resumo do que ele falou em todo o livro de Hebreus. Presta atenção, Jesus, o centro do livro,
em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Ou seja, Jesus tinha uma promessa de Deus. Se você estudar os evangelhos, eu vou te dar o exemplo de Isaías. Isaías fala assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Ou seja, ele está profetizando o Messias. Aí ele continua e ele fala assim, ó, e o seu nome será. Então o nome de Jesus ainda não era. Isaías estava dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ou seja, a alegria proposta era, para Jesus, como o seu nome seria conhecido, como o Valtinho cantou hoje de manhã, hoje de noite. Qual era a proposta? A alegria da proposta de, você vai descer, você vai morrer naquela cruz, você vai salvar a todos, desde Gênesis 3, isso já está revelado, e a alegria proposta é, e sobre esse nome, repousará toda a autoridade dos céus e da terra e debaixo da terra, sobre este nome, como fala em Apocalipse, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então existia algo de Deus prometido a Jesus, a alegria proposta era, você vai vencer, você vai ressuscitar, você vai vencer a morte, e os demônios vão correr a ouvir o seu nome, Satanás será envergonhado a ouvir o seu nome, porque nenhum nome haverá melhor e maior que o seu. Essa era a alegria proposta. Como que ele iria conseguir isso? Suportando a cruz. Suportando a cruz. Então eu quero que você entenda o que isso também já estava em Jesus. Aí ele fala assim, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Aqui eu vou falar do primeiro inimigo de Jesus e da promessa que ele tinha sobre a sua vida, e que tentou a sua vida e que vai tentar a sua também. Fala comigo, meu primeiro inimigo. Agora você fala com vontade, meu primeiro inimigo, a vergonha. Querido, a Bíblia fala que Jesus teve que olhar para a alegria, a Bíblia fala que Jesus teve que olhar para a cruz e teve que lutar contra a vergonha. A nossa fé vai ser colocada à prova e sempre nós teremos que lidar em primeiro lugar com a vergonha. Quer ver um exemplo bíblico? Quando o Deus aparece para Noé e fala assim, Noé, é o seguinte, você vai construir uma arca aí, um barco de madeira. Querido, 100 anos construindo, Noé e seus filhos. Você acha que Noé não lidou com a vergonha? Você acha que eles não taxaram Noé de louco? Fala a verdade. Você acha que eles não falaram, esse velho está caduco? Fala a verdade. Quando Moisés pega uma serpente de bronze, bate a serpente, tem até a cena do Deixoso, bate a cobra de bronze, levanta no meio do povo e fala assim, seguinte, está todo mundo morrendo de uma peste aqui, torando, todo mundo morrendo, 20 mil pessoas morrendo, só que assim, eu vou levantar aqui uma serpente de bronze, se você olhar para ela, você vai ser curado. Eles vão dizer, enlouqueceu, agora enlouqueceu. Vergonha. Mulher do fluxo de sangue, 12 anos, entregou todos os seus bens, todos os seus recursos. Essa mulher tem que sair e ensanguentada, como mostra lá na série também, para tocar na orla do vestido, lutando contra a vergonha, lutando porque se alguém soubesse ela poderia ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés, mas a vergonha vai ser o primeiro obstáculo na prova da sua fé. A vergonha. E eu e você precisamos entender que foi o primeiro inimigo de Jesus. O primeiro inimigo de Jesus foi a vergonha. Mas hoje ele está sentado à destra de Deus. O que eu quero dizer? Esse versículo fala a promessa, o inimigo, a vitória e o final dela. Ele já está sentado à destra de Deus. Então quer dizer que o caminho da fé que Jesus também precisou percorrer, de acreditar no que o Pai falou para ele, aconteceu e já estava ali. Aí começa assim, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Aí de volta no capítulo 12, eu estou no 12:4, está assim, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aí o que o autor de Hebreus fala? Seguinte, Jesus resistiu até o sangue. A sua luta contra o pecado ainda não chegou até o sangue. Então ele coloca a referência, subiu a régua.
Jesus foi até o final. E aí ele começa a falar, presta atenção. E estáis esquecidos da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Aí aqui eu comecei a falar assim, Senhor, na boa, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de toda a centralidade de Jesus, nós estamos falando de heróis da fé, nós estamos falando que Jesus venceu e ele teve que lutar contra a vergonha, mas agora o Senhor está falando que existe um pecado e que nós vamos ser disciplinados por causa desse pecado. E aí eu comecei a vasculhar, qual é esse pecado que nós corremos o risco de cometer quando nós estamos falando de fé? Aí, presta atenção, aí ele continua assim, ó, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, é de quem todos se têm tornado participante. Logo sois bastardos e não filhos. Aí presta atenção, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, olha isso aqui, Deus, porém, nos disciplina para aperfeiçoamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então o que o autor de Hebreus está falando aqui? No momento, querido, onde a nossa fé é posta à prova, e nós damos lado à vergonha, e nós damos lado à incredulidade, nós pecamos. Nós pecamos, e sabe o que acontece? Nós perdemos a santificação. Por isso ele fala aqui, toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Qual fruto? Fruto de justiça. Eu e você, quando nós caímos na incredulidade de não crer no que o Senhor falou para nós, nós pecamos. Eu e você, quando nós lidamos com a incredulidade de não acreditar que aquele que prometeu uma herança para mim e para você não é capaz de dar, nós pecamos. E aí Deus permite que eu e você passemos por situações para alinhamento do coração. Para alinhamento do coração para quê? Para o caminho da promessa, para o caminho da herança. Hoje de manhã eu estava falando da minha vida. Teve uma época da minha vida, presta atenção o que aconteceu comigo. Deus tinha falado comigo que era para eu sair da empresa onde eu trabalhava. Eu saio da empresa onde eu estava trabalhando, obedeci a Deus, glória a Deus, mas eu fico 1 ano e meio em casa, 1 ano e meio sem fazer bulhufas nenhuma, a não ser lição, lavar louça, almoço e escola das crianças, que eu fazia lição com o Dani, e inventei uns pão caseiro também. Foi legal. Mas aí, querido, no ápice da minha crise, no ápice eu tinha um desconforto absurdo. Eu não queria ficar em casa. A Lúcia saía trabalhar e eu em casa. Eu saio da empresa porque Deus mandou. Na primeira semana o Marcelo fala assim para mim: Fio, nós não temos condição hoje de trazer você para a igreja. E a gente sabe teu chamado. Não, tranquilo. Porque na mente do garotinho era assim: estou saindo de uma empresa para entrar em outra. Vou entrar em outra empresa, vou continuar minha carreira e glória a Deus, aleluia. Mas isso não acontece. Num dia, no ápice da minha crise, no ápice da minha dor, eu ligo para o Marcelo chorando, desesperado. Aí o Marcelo fala: o que foi? E eu só chorava e não conseguia falar. E eu falei assim para o Marcelo: Marcelo, eu não aguento mais, cara. Ele falou: o que foi? Eu falei assim: eu não aguento mais ficar em casa. Toda segunda-feira eu choro, porque a Lu está saindo trabalhar 8 horas da manhã, e eu que sou o homem, estou em casa cuidando das crianças, e era eu que tinha que estar indo trabalhar. Eu trabalhei 19 anos a fio numa empresa, imagine 19 anos saindo para trabalhar, sexta, sábado, domingo, feriado, e depois ficar em casa. Eu queria morrer. E aí eu falava assim: não aguento mais, e hoje eu fiz uma grande cagada. Aí ele falou: o que você fez? Falei assim: eu abri uma coisa chamada LinkedIn. Aí ele falou: o que é o LinkedIn? Aí eu peguei e falei assim: LinkedIn é meio que uma plataforma onde tem os empregos. Aquele das vagas. Eu falei: isso. E o que tem, filho? Daí eu chorando falava assim: cara, eu abri aqui, tem 12 vagas de emprego para mim. E uma das vagas era o único lugar
da cidade que eu trocava a empresa onde eu trabalhava, eu só trocava por um lugar e tinha uma vaga nessa outra empresa. Para eu ganhar mais que eu ganhava. Aí ele pegou e falou assim, e aí? O que você vai fazer? Eu falei assim, eu orei, E o que Deus falou? Deus falou para mim dizer não para as 12. E para você fazer o quê? Nada. Continuar fazendo nada. E eu chorava, e eu falava assim, cara, eu não aguento mais, eu estou com vontade de sumir, eu estou com vontade de ir embora, e papapá, e ali naquela crise ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, eu falei, o quê? Ele falou assim, você vai sair desse LinkedIn e vai cancelar esse troço. Aí eu fui lá, saí do LinkedIn, cancelei, e passou, e eu não, ele orou comigo e tal, passou uns dias, Marcelo inventa, vamos ter um tempo com o profeta Amaro. O profeta Amaro é um profeta zero filtro, que já está com o Senhor, que nós tivemos uns tempos com o profeta Amaro. O profeta Amaro não é aquele assim que ora, põe música, assim diz o Senhor, traz lá o garotinho que toca lá, como? Tangedor, e vai dar boa. Não, o profeta Amaro, senta aqui, Josiane, que agora o negócio vai ficar estreito. E assim vinha. E aí nós estamos ali, na frente do presbitério, todo mundo aqui na sala do anexo. E ele começa a contar umas lorotas, umas potocas, e Daqui a pouco ele olha para a Lu e fala bem assim, mocinha, com que vocês dois, com que vocês trabalham? Aí a Lu fala assim, eu sou advogada. E você faz o quê? Eu falei assim, estou desempregado. Ele olhou e falou bem assim para a Lu, dá um soco nele por mim. Como que ele tem coragem de deixar você trabalhando e ele em casa sem fazer nada? Cara, a ira que me subiu aqui, ó, a raiva, a revolta, a dor. Porque eu falei assim, se esse cara é profeta, ele não sabe o que está acontecendo para ele falar uma coisa dessa para mim. E a hora que ele falou isso, Marcelo, para me ajudar, fez bem assim, ó. E só fez assim com a mão, ó. Porque ele estava aqui do centro, Marcelo lá. Eu lembro do lugar que o Marcelo estava assim, ó. E a Ana olhou assim, ó, sabe quando a Ana olha meio assim, ó? Tipo assim, vamos ver como que ele vai reagir. Eu não queria piscar, porque se eu piscasse eu ia chorar, mas eu chorava de zóio aberto assim, ó. Eu chorava um choro de dor. Por quê? Porque Jesus veio e meteu o dedo aonde ele sabia que ele ia alcançar lugar no meu coração. Deus fala coisas que ofendem a nossa mente para tocar o nosso coração. Quando ele falou aquilo, cara, a minha vontade era de partir para cima dele, falar um monte, urrar, gritar, sei lá, fazer qualquer coisa. Só que daí ele dá uma pausa, ele olha e fala assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Está faltando alguma coisa lá? Então, está sentindo falta de alguma coisa lá? Não, né? Está todo mundo bonitinho, está até gordinho, viçoso. Aí já me ofendeu de novo, me chamou de gordinho. Falei, ofensa em cima de ofensa. Ele falou, está faltando alguma coisa lá? Eu não conseguia falar, só chorava. Não. Aí ele falou assim, quando Deus me chamou, eu e a minha mulher ficamos chorando, um em cada lado da cama, ajoelhado, lutando contra a vontade de Deus por 7 anos. Você não precisa esperar todo esse tempo. Sabe por quê, querido? Quando a nossa fé ela é colocada à prova e nós caímos no erro de não acreditar no que Deus tem pra gente e não confiar no que Deus tem pra gente, nós caímos num lugar terrível de ofensa ao propósito de Deus para nós. Eu queria tudo na minha vida, menos o que Deus queria para mim. Eu com 14 anos, eu recebi uma palavra de que eu iria ser pastor. Ignorei. Com 17 anos, nós estávamos num retiro, eu recebo uma palavra de que eu ia viver, de que eu iria ser pastor. Fiquei louco de bravo. Por quê? Porque Deus ofendeu o meu plano. Sabe qual que é o problema da nossa fé? O problema da nossa fé é, eu falava para todo mundo que eu não queria ser pastor. Para todo mundo. Que eu não queria ser pastor. Aí quando eu recebo uma palavra que eu vou ser pastor, a vergonha falou assim, e agora? Você falou para todo mundo que você não queria, e agora? O que você vai fazer com essa vergonha aí? E agora?
Querido, e eu entrei num lugar de ofensa tão grande com Deus, tão grande, porque eu lembro o dia que eu cheguei de um retiro na igreja do meu pai, eu estava sentado atrás de uma pilastra, porque daí, quando você está no orgulho, você quer chorar sozinho. Eu chorei atrás de uma pilastra, sozinho, e eu chorava, voltei do retiro, estava eu, o Peixe, o Ali, voltei do retiro, eu falava assim: você acabou com a minha vida, você acabou com a minha vida. Está todo mundo aqui. E sabe o que é o terrível? Terrível que eu sempre falava para o meu pai e para minha mãe que eu não queria ser pastor. Para quem que eles foram contar a hora que chegaram? Você não acredita. Você acredita que o André recebeu uma palavra que ele vai ser pastor? E a minha mãe: não acredito. Mas eu já sabia. E eu morrendo. E eu chorava. E eu falava para Deus: Deus, eu queria ser jornalista. Eu queria derrubar o William Bonner. Eu não queria essa história de ser pastor. Você sabe disso. Cara, dali em diante eu comecei a passar um processo terrível. Por quê? Porque eu coloquei em Deus a frustração do plano de Deus para mim. Em Deus eu coloquei a frustração do plano de Deus para a minha vida. E foi um processo terrível. Um dia, em 12 horas de oração, eu estou sozinho na igreja, eu começo a orar e falar assim: Deus, eu não queria estar aqui. Deus, eu não gosto dessa igreja, porque meu pai tinha sido elevado pastor e me tirou de perto dos meus amigos, e me tirou da igreja que eu mais amava, e me tirou de perto desses meninos que hoje estão aqui, glória a Deus, o Peixe, o Lucas, o Ali. E eu não queria perder os meninos, eu não queria perder os meus amigos, eu não queria perder ninguém. Eu estou numa igreja que tinha um grupo enorme de jovens, eu e o Ali, enorme. Eu e o Ali eram os jovens da igreja, com 10, 12 crentes, e eu comecei a chorar. E aí, numa dessas minhas dores, um dia Deus pega um irmão lá no mistério. O irmão vem no mistério, lá do meio da igreja, e ele já veio na minha direção. Eu falei: não. E ele me abraça, ele fala assim: o dia que você fizer a minha vontade, aí eu posso fazer as suas. E eu lembro de eu ter entrado nessas 12 horas de oração, entrei na igreja e falei assim: eu não gosto daqui, eu não quero viver esse contexto aqui, eu não curto isso aqui, mas eu não vou ficar ainda no meu orgulho. Se o Senhor tem isso para mim, então gera aqui dentro, pelo Espírito, amor pela sua vontade e por aquilo que o Senhor tem para mim. E a partir disso, algo começou a mudar dentro de mim. Algo começou a mudar. Por quê? Porque eu precisei entender que dizer não para o propósito de Deus para a minha vida é pecado. E quando eu digo não para o propósito de Deus, eu nunca vou, querido, a religiosidade não vai permitir que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A religiosidade vai fazer de você um prisioneiro, mas ela não vai permitir que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só acontece quando eu e você nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo e entendemos que o plano de Deus é melhor do que o nosso. Quando Deus me tira da empresa, faltava pouquíssimo tempo para eu ter uma aposentadoria chamada especial da indústria. Eu tinha o meu plano, desde quando o Marcelo conversou comigo a primeira vez sobre o ministério. Marcelo falou assim: qual é o seu plano? Eu falei: trabalhar 25 anos na indústria, me aposentar com aposentadoria especial, depois eu penso em ministério. Ele deu risada e falou: você é louco. Eu falei: não sei se eu sou louco, mas eu só vou fazer depois de aposentado. Por quê? Porque o meu medo era, depois de virar pastor, de alguma forma, me faltar alguma coisa, então pelo menos eu tenho minha aposentadoria. Aí quando Deus pede para eu sair da indústria, luta aqui dentro e tal, eu saio. Querido, eu saí em outubro. Novembro, o Paulo Guedes assina uma lei e corta a aposentadoria especial da indústria. Se eu tivesse dito não para Deus, eu seria o cara mais frustrado da face da terra. Porque o meu plano, melhor do que de Deus, tinha ido por água abaixo. E eu teria que trabalhar mais 20 e poucos anos para conseguir uma aposentadoria igual a de todo mundo. Porque a aposentadoria que eu queria não tem mais. Então eu e você precisamos entender que o lugar que Deus quer nos levar vai exigir de mim e de você níveis de renúncia profundo. Níveis de renúncia profundo. E querido, sabe o que o diabo vai tentar fazer? Vai tentar minar a nossa fé. Vai tentar minar, porque a gente tem plano. Você e eu temos planos. Só que a grande questão é, sabe qual foi a oração que eu mais fiz essa semana? Jesus, eu estou entregando a capa do José no sacrifício.
A minha capa do José, ela está aqui, ó. Queima a capa do José. A capa do José chama-se orgulho. Querido, eu contei já no encontro. Num dia, chego lá em casa, estava voltando do pecado. Eu estava pecando. Estava pecando, cheguei em casa com aquela cara de santo, 14, 15 anos, entro em casa. Quando eu entro em casa, bonito, tem dois caras lá na casa da minha mãe. Um falava em línguas e o outro interpretava na hora. E aí eu passo na sala, passei assim, olá, oi, oi, e fui, aí ele falou assim, pode orar por ele, mãe? Claro que pode! Tem uma visão com você, jovem. Você estava de terno azul marinho, não era gravata vermelha, só o terno azul marinho. Você está de terno azul marinho. E ele estava num barracão, era como se fosse um armazém muito grande, e ele pregava para um monte de gente, e todo esse monte de gente, era um monte de gente de terno também. Então, mãe, era um monte de pastor, ele pregaria para um monte de pastor, num monte de lugar, e blá blá blá, e eu assim, ó, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, eu vou ser jornalista, vou derrubar o William Bonner, que pastor, esqueça, e blá blá blá, blá blá blá, blá. Daqui a pouco ele fala assim, só que eu achei uma coisa interessante, no pescoço dele tinha um cordão bem grossão, assim, parecia uma corda, e um amuletão de ouro, bem grandão aqui. A hora que ele falou ouro, grosso, agora eu tenho interesse. O que é esse ouro e o que é esse amuletão grosso? Aí falou, e o cara falou do pastor, falou que vai pregar, falou que não sei o que, porque as nações, e eu assim, ó. Aí ele falou assim, então também tem uma revelação para esse cordão de ouro aí, mãe. Da minha mãe, o que é? Ele falou assim, esse cordão de ouro grosso é o orgulho dele. Azedou a marmita na hora. Esse cordão de ouro é o orgulho dele. Aí a frase que vai na lápide da minha mãe como sugestão, mas fique tranquila, mãe, o Senhor sabe como quebrar esse cordão do pescoço dele. Eu brinquei hoje de manhã, podia ter sido uma gargantilha e não um grossão. Querido, o orgulho é a capa do José que nós vamos precisar. Ou você tira, ou Deus vai levantar pessoas, talvez os seus irmãos, para rasgar você. Ou alguém vai ter que te jogar num buraco e rasgar. E num sinal profético, sabe o que eles vão fazer? Presta atenção. Olha o profético aqui, ó, surgindo agora. O que os irmãos de José fizeram com a capa? Sujaram do que, Levi? De sangue de um cordeiro. Existe o sangue do cordeiro sobre uma capa rasgada que mostra o fim do nosso orgulho. Uau! O sangue de Jesus é o único que tem poder para quebrar a dura cerviz de um homem. E durante esse tempo, irmãos, eu fui destruído até quebrar esse colar. Até um dia que eu estava num encontro com Deus. E depois de um momento profundo, eu estava pregando sobre orgulho. Eu acho que eu vou pregar sobre orgulho esse ano. Estou vendo que Jesus está querendo me dar uma na curva ali. O pastor Valdeir chegou para mim e falou assim, lembra daquilo que você falou uma vez sobre o colar do orgulho? Eu falei, lembro. Então Jesus está mandando dizer para você que ele terminou de quebrar esse colar. Mas nós estávamos falando de 20 anos. Então, querido, o orgulho sempre vai aparecer para tentar justificar o nosso plano diante do plano de Deus. E a fé, ela é contaminada pelo orgulho e isso é pecado. Aí Deus fala assim, a disciplina não é para o seu mal, ela faz mal na hora, arrancar, pode estilhaçar. A primeira impressão é, mas o que está acontecendo? Mas não, é para alinhamento, para a santidade. Querido, você acha que eu ia sobreviver com uma corrente de ouro no pescoço? Eu ia me matar sozinho. O orgulho mata o homem. O orgulho mata o homem. Mas Jesus precisou fazer um tratamento hard na minha vida para eu entender isso. E até hoje eu luto com orgulho. Esses dias eu estava aqui, eu falei para o presbitério esses dias.
falei que o Júnior terminou de pregar José, eu estava ali e Jesus falou para mim assim, sabe qual é o problema? O problema é que depois que você passa por um monte de processo, você acha que você está pronto para ser a resposta. E sabe de uma coisinha que eu quero falar para você, garotinho? Você nunca vai ser a resposta. Você nunca vai ser uma resposta a você mesmo. Você vai ser uma resposta do céu, porque o final não é você, você é só o meio. Então você pega essa capa do José e joga ali para queimar, senão não vai permanecer. A minha oração das últimas semanas tem sido: eu decido jogar a capa no fogo. O Senhor não precisa me jogar num buraco, o Senhor não precisa fazer com que rasgue, o Senhor não precisa. Eu sei o que tem que fazer, tem que pegar essa capa, jogar no altar, porque essa mesma palavra de Hebreus fala assim, ó, Ele vai mexer o inabalável, porque o Deus que é fogo consumidor vai permitir que fique só o que é inabalável, o abalável, fogo. Fogo. Então, querido, o que Deus está ensinando para mim e para você é que a nossa fé vai precisar passar por esse fogo, vai precisar passar por esse momento de ensino, para que fique só o que é puro. É só o que é puro. A fé que te leva para o céu é a fé no Senhor Jesus, não em você. Aí Deus me deu um exemplo, Deus falou bem assim para mim, sabe qual é o problema? Você acha que tudo que você passou te habilitou e eu coloquei teu carro na linha de largada. Aí você olha e fala assim, já que eu já estou preparado, que o Senhor preparou o carro, não fui eu. O Senhor preparou o carro, é isso aí. Mas agora, obrigado, eu sei dirigir muito bem. Pode ficar aqui no box que eu sei o caminho. Ele falou, e quem falou para você que você vai dirigir? Você vai no carona. Você vai no carona. Esses lugares de humilhação, cara, que Deus coloca eu e você para trazer para fora a essência do coração. Quando o profeta Amaro fala assim, dá um soco nele, mostra e era para revelar o meu coração para mim. Eu sei aonde está doendo, só que se você não deixar eu tocar, vai continuar doendo. Vai continuar doendo. Aí presta atenção, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, de volta, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se, não é tipo assim, Deus não te separou, você se separa de Deus quando você não quer viver o propósito de Deus. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados, nem que haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de progenitura. O Esaú me quebra. Sabe por que o Esaú me quebra? Deus falou assim para mim, não troque o que é importante por uma urgência. Não troque o que é importante por uma urgência. Nós temos a mania. A Bíblia fala lá na passagem de Esaú e Jacó, que ele chega para o Senhor e fala assim, eu estou morrendo, eu vou morrer de fome. Mentira. Só que a alma dele falou que ele ia morrer de fome, e ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Por um prato. Querido, eu estava trocando uma promessa de Deus por uma aposentadoria. Por uma aposentadoria. Eu estava trocando viver todo o propósito de Deus por causa de uma coisa. Sabe o que Jesus esses dias falou para mim? Esses dias eu fiz um estudo sobre a parábola do filho pródigo. Eu até pensei que eu ia pregar isso, mas não foi. O filho mais velho, qual que foi a briga do filho mais velho? Um cabrito. Um cabrito. A briga foi por causa de um cabrito. Cara, você tem uma fazenda e você está brigando por causa de um cabrito. Serginho, você tem uma herança. A Bíblia fala que você tem uma herança no Senhor e você está choramingando por causa de uma aposentadoria. É sério. Era o que eu estava lutando. Briguei 1 ano e meio, chorei 1 ano e meio por causa de um cabrito. Olha que louco, lembrei agora. Sabe o que eu lembrei? Qual foi o primeiro churrasco depois que eu saí da empresa que nós fizemos com o Marcelo, só os homens? O que tinha na churrasqueira? O cordeiro.
Jesus me deu o cabrito, larga a mão de ser borréia, sai daí, come esse cabrito. Lembrei. É sobre esse lugar. É sobre esse lugar. Esaú trocou o urgente. E olha só. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Querido, o que Esaú queria? Herdar a bênção. Ele foi rejeitado porque ele não queria o dono da bênção. Ele queria a bênção. Foi rejeitado porque ele queria a bênção, pois não achou um lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aí ele começa a falar sobre o contraste de Sinai e de Sião. Ele começa a falar sobre o povo de Israel, lá no monte com Moisés, e depois agora com Jesus, que é o mediador. Aí ele fala assim, ó, no versículo 22, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O que ele está falando? Ele fala assim, está vendo essa aliança do Moisés, que vocês lutam tanto para ter ela? Olha o que Jesus conquistou. Aí ele começa a falar sobre os anjos, sobre a Jerusalém celestial para todos nós, hostes de anjos lá, uma universal assembleia que nós vamos lá, e ele fala uma coisa linda, olha isso aqui, e a igreja dos primogênitos, arrolado no céu. Querido, Jesus, o primogênito, era o unigênito, virou o primogênito, agora ele passa essa bênção de progenitura para todos nós. O autor de Hebreus fala assim, ó, a igreja dos primogênitos, todos nós temos uma bênção em dobro, porque Jesus deu a parte dele para a gente. Aí ele começa a falar, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que lindo, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí presta atenção, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, que era Moisés, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, presta atenção, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, porque as coisas que não são abaláveis permanecem. Só vai permanecer em mim e em você aquilo que não é abalável. A nossa fé genuína no propósito de Deus. Aí ele termina, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Tudo que abala a minha vida e a sua vida precisa ser exposta diante de Deus, para que o fogo venha, consuma, e só o que é dele permaneça. É só por ele, a Bíblia fala que pela fé nele nós nos movemos e nós existimos. É só a partir da fé nele que nós vamos conseguir nos mover. É só a partir da fé nele que nós vamos existir. É só a partir da fé nele acreditar que a vontade dele é melhor do que a nossa. Eu tinha 4 coisas que um moleque maturo tinha, que era exposto diante do presbitério. Eu queria falar, eu falava assim, eu preciso de uma casa nova, um carro novo, escola para os meninos e plano de saúde. Essa foi a minha choradeira de 1 ano e meio. 1 ano e meio eu chorava por causa disso. Não vai ter dinheiro para pagar a escola dos meninos, não vou conseguir ter uma casa, não vou conseguir ter um carro novo, e como que eu vou viver sem plano de saúde? Quando eu entro nesse lugar de realmente entender o propósito de Deus e me render ao Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor me abençoou, eu consegui vender meu apartamento, comprar uma casa, o Senhor me deu um carro novo, que eu não tinha dinheiro e apareceu o dinheiro. O Senhor fez o quê? No processo que eu saí da empresa, eu tinha 1 ano e meio de plano de saúde. O tempo que eu fiquei em casa, eu tinha um plano de saúde da empresa. Quando terminou, no mês de março, o plano de saúde da empresa, eu entrei trabalhar na igreja. E os meninos ganharam bolsa de 100% na escola. Aí quando tudo isso foi aí, glória a Deus. Então entendi, nossa, como eu sou borréia. O Senhor me deu então a casa, o carro. Olha aí, o plano de saúde aí. Nossa, os meninos nem estão pagando escola. Uma benção, porque eu odiava pagar aquela escola todo mês, glória a Deus. Aí Jesus falou assim, agora vem cá. Vem cá, menino mimado.
Aí Jesus falou para mim: foi por causa disso que você chorou 1 ano e meio? Era isso que você estava trocando o meu propósito para você? Se era isso que você queria, pega a chupeta. Mas agora você vai crescer, porque quando era menino fazia coisas de menino. Agora que virei homem, parei de fazer as coisas de menino. Querido, uma fé vai passar pelo fogo e vai expor o nosso coração imaturo. Passe por isso. Só que a fé, ela é o firme fundamento. Por isso que as coisas abaláveis precisam sair. Porque só o inabalável fica. A fé é no firme fundamento. Querido, a fé é no firme fundamento é Jesus, é a sua palavra. Levi pregou aqui na vigília, foi uma bênção, falando que esse momento é o momento de nós criarmos uma fé na dependência, uma fé na palavra de Deus, porque é essa fé na dependência que vai fazer a gente permanecer. E querido, não, olha, eu falei para Lu, nossa, eu amei essa pregação do Júnior de José. Olha, o Júnior até que acertou dessa vez. Olha, fazia hora que eu falo para ele, Piá, até que enfim, né? Glória a Deus. Ele dá risada. Mas assim, cara, sabe o que Jesus falou para mim? Jesus falou assim: por que Deus pegou José e colocou como segundo do Egito, mesmo depois lá sendo o segundo do Egito? Porque José, pela misericórdia de Deus, nunca poderia ser o primeiro. Porque se José vira o primeiro do Egito, ia azedar igual o moleque de 15 anos quando teve o sonho. Querido, o segundo é um lugar de proteção para José. Nós precisamos sempre ter um lugar onde a gente olha e fala assim: tem alguém, está me vendo, para de fazer bobagem, olha isso. É proteção, não é cortar. É proteção. Eu não sei você, mas eu sem Jesus, eu sou um aloprado louco. Então é proteção. Amor protege. Calma. Aqui. É que nem a gente faz com os filhos. Dudu, por favor, segura. Aqui, ali. Dani, assim. É para boicotar? Não, é para ensinar. Nós precisamos entender. Não negocie a sua herança. Creia na vontade de Deus, e aquele que é galardoador vai entregar a sua parte, e ele não vai sossegar até entregar a sua parte. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, terminei lá. Querido, feche teus olhos. Hoje de manhã foi uma bênção. Eu entendi, sabe, nessas 2 últimas semanas, que a nossa capa, às vezes, sabe o que é embaçado? Que José ganhou a capa. Gente, a gente sempre vai ter que lidar com orgulho, porque as pessoas sempre vão querer colocar uma capa em nós. As pessoas sempre vão querer colocar uma capa em você. Na empresa, vão querer colocar uma capa colorida em você. Na família, vão querer colocar uma capa colorida em você. Na igreja, vão querer colocar uma capa colorida em você. Não é por mal. Mas o problema é o efeito que a capa tem dentro da gente. E eu acho que eu nunca mais, e eu espero do fundo do meu coração que eu nunca mais esqueça essa mensagem. Que eu nunca mais esqueça que de tempos em tempos eu e você vamos ter que tirar a capa. Ó, me deram uma capa aqui, mas por causa do seu amor, por aquilo que eu conheço de você, eu entrego aqui. Ó, eu não quero precisar que alguém atire de mim. Eu tiro a capa e eu coloco aqui. Rasga minha capa, Jesus. A gente é muito tentado no orgulho,
E gente, isso a gente vai viver a vida inteira. E eu oro para que Deus coloque pessoas perto de mim, perto de você, para que cheguem para mim e falem: cara, olha o caminho que você está levando, olha, não é por aí, olha isso. Porque as pessoas, às vezes, na melhor da boa intenção, elas falam coisas que a gente acaba acreditando. Só que a capa do orgulho faz a gente ser diferente. E Jesus fez de nós todos iguais. Eu quero ter uma fé pura e genuína. Parar de teimar com os propósitos de Deus. Parar de brigar por coisas que não deveriam mais estar na minha vida. E hoje de manhã eu levantei para fazer essa mensagem, e eu estava realmente chorando e colocando o meu coração diante de Deus, falando: Jesus, até quando eu vou lidar com isso? Até quando vai começar? Eu vou sentir que isso ainda está aqui dentro. E aí Jesus me deu uma visão. Jesus me mostrou como se fosse uma raiz grossa assim. E ela é, sabe aqueles espinhos que tem nos pés de muro assim, que tem umas florzinhas rosinha por cima, mas tem um monte de espinho? Era uma raiz daquela. Tinha mais ou menos esse tamanho. Só que era uma coisa interessante. Vou tentar mostrar para você. Se isso aqui fosse a terra, eu estava enxergando tipo de frente assim, a terra. E eu vi essa raiz aqui, ó, dentro. Mas a terra não estava seca e a terra não estava molhada. A terra estava fofa, estava normal. Só que o que me chamou a atenção, que eu olhava assim, aqui assim tinha uma mão. E essa mão, nessa raiz, os espinhos eles não eram para baixo. Os espinhos eles eram tipo assim, ó, para cima. E aí eu vi essa mão, ele pegava essa raiz e ele puxava, e essa terra ia mexendo, ele arrancava. E aí o Espírito Santo falou para mim: só eu posso pegar essa raiz e arrancar. Você não tem condição, porque você vai pegar, você vai se ferir. Eu não. E ele pegava e ele arrancava isso do coração. Hoje é uma noite, querido, da gente jogar a capa no fogo e permitir que o Espírito Santo arranque essa raiz. Essa raiz que dói o coração. Essa raiz que mente pra gente que a gente é resposta, que a gente está pronto. Que traz dor, que traz peso. E de verdade, eu sinto a dor no meu coração que eu senti hoje de manhã orando. E eu falei: Jesus, eu preciso então que teu Espírito arranque isso de mim. Pega a capa de volta, está aqui a capa. Queima ela, rasga ela, faz o que você quiser, mas eu não quero ela. A minha fé precisa ser pura, a minha fé precisa ser genuína, a minha fé precisa ser no Cristo, que é aquele que centraliza todas as coisas, porque por Ele eu existo e por Ele eu me movo. Talvez você está aí no seu lugar, nós vamos cantar. Tem oração que a gente precisa só dizer assim: eu não sei nem o que fazer, só tira. Eu não sei nem o que te dizer, só sei que essa dor que está aqui dentro, ela precisa sair. Tira de mim. Pega a capa. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche teus olhos. Enquanto o Valtinho estiver cantando, vamos colocar o nosso coração neste lugar. Tu és real. Vou me entregar
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha herança, Espírito Santo. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Essa herança que nós queremos, Jesus. Essa herança que eu vim buscar. A minha fonte é o teu amor. Essa é minha porção. Minha colheita é o teu amor. Esse é o meu propósito. Minha herança é o teu amor. Diga a Ele. Minha fonte é o teu amor. Minha colheita. Eu preciso é de amor. Eu preciso é de amor. Eu preciso do amor do Pai. Eu preciso é do amor do Pai. Eu preciso do amor do Pai. Eu preciso é do Pai. A minha fonte é o teu. É disso que o meu coração clama. É por isso que o meu coração dói. Eu preciso do Pai. Arranca o orgulho. Arranca a raiz do orgulho. Eu preciso de Pai. Eu preciso de você. Diante do teu altar e sacrificar. Pegue a capa. Eu não quero a capa. Pegue a capa.
no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu Tira, Jesus. amor. Tira o que faz separação entre eu e você. Amor. Tira o que faz separação entre nós e o Senhor. É o teu amor. Só existe uma coisa que a comunidade cristã precisa: é do teu amor, é da tua paternidade. A minha fonte Eu preciso. é o teu amor. Eu preciso de paternidade. Minha colheita é o teu Eu preciso do amor do Abba. Minha herança Eu não preciso de qualquer outra coisa. amor. Eu preciso do amor do Abba. Aquilo que me preenche, aquilo que me conserva, aquilo que cuida de mim e me protege. Precisamos, Senhor. Arranca, Espírito Santo, a raiz que só você pode tirar. Arranca a raiz que só você pode arrancar. Tira, tira. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu preciso do Abba. Nós precisamos do Abba. Essa é a oração do nosso coração hoje. Xarabalararaie. Cura o meu coração. Eu troco orgulho por filiação. Eu troco orgulho por paternidade. Eu troco a capa por um coração puro, um espírito reto. Um coração puro e um espírito reto. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Ouve o meu clamor, ouve o clamor da igreja hoje. Ouve o clamor da igreja, porque mais vale um dia o centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. a minha herança é o Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Eu te entrego. Minha herança é o teu Eu te entrego o que não me pertence. Eu te entrego o que não me pertence. Mas tira, tira, tira. Tira a raiz. Fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Senhor, nós não queremos trocar a nossa herança. Eu não quero trocar a herança por qualquer coisa desse mundo. Não permita, Senhor, que nós sejamos como Esaú, papai. Não permita, Senhor, que sejamos como Esaú e trocar a nossa porção, a nossa parte. Não, 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 não. Tenha misericórdia de nós. Nos leve a um lugar, Senhor, profundo num relacionamento com Cristo. Profundo num relacionamento com Cristo, que firma a nossa paternidade, que firma a nossa filiação e não nos permite trocar, Senhor, o que é importante por aquilo que é urgente. Nos leve a um lugar de maturidade, de uma fé madura, de uma fé de filhos, de herdeiros, que não olham, Senhor, para a festa, mas olham para a fazenda, que não olham para o cabrito, mas olham para a fazenda. O Pai está esperando filhos maduros para cuidar daquilo que é dele. Encontra em mim, Senhor, e se eu não estou preparado, prepara-me. Encontra em nós, Senhor, esse filho maduro, e se não estamos ainda preparados, prepara-nos, ensina-nos, admoesta-nos, disciplina-nos. Mas nós queremos viver todo o propósito. Eu não abro mão de nenhuma palavra que o Senhor já lançou sobre a minha vida. Eu não abro mão de nenhuma palavra que o Senhor lançou sobre a vida dessa igreja. Nós não abrimos mão, Senhor. Não abrimos mão, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Não abrimos mão do propósito. Nós queremos viver tudo. Eu não vou deixar nada na mesa.
nada, 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 mas viver tudo aquilo que o Senhor tem, tudo que o Senhor projetou, tudo que o Senhor quer. O Senhor não é só o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor e somos Teus servos. Quero ter um coração de servo, como Davi dizia, quero ter um coração de servo, para servi-lo com alegria, para servi-lo com temor e tremor, com paixão, fogo e lágrimas, porque o Rei já está sentado no trono, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba o reconhecimento pela sua vitória, que o Cordeiro receba a glória, que o Cordeiro receba a honra, que o governo que já está sobre os seus ombros, seja visível, seja adorado neste lugar, seja reconhecido a sua autoridade na minha vida e nessa casa, seja reconhecido. Seja adorado, Jesus. Esse lugar é teu. Diga a Ele: a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Fonte é o teu amor, É o teu amor. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida. Que sejamos frutíferos, que sejamos férteis, que sejamos servos, que sirvamos com alegria e com temor aquele que é digno de receber toda a honra, Jesus Cristo. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Avisos, check. Vamos para os avisos